Fala pessoal, suave na nave. Voltamos com o canal aí, graças a Deus. Demorei, mas voltei. Desculpei pela demora. Parei para me fazer umas coisas que eu não avisei para vocês. Mas acabou demorando mais do que eu pensava. Vim fazer esse vídeo aqui nesse bairro aqui do lado do meu. Esse bairro aqui fica do lado do meu aqui. Aqui atrás tem uma pracinha, ó. Tô fazendo uma missa agora. Eu ia até gravar lá na pracinha, mas tava fazendo a missa. Eu vim gravar mais pra cá. Aí tem essas casinhas aqui. Ó, esse cantinho aqui também é legal. Tem esse cantinho aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando esse bairro aqui pra vocês. Uma das coisas que eu tava fazendo também, que eu fiquei de Esse foi um vídeo que eu gravei há 4 anos atrás para o meu canal, quando eu também estava retornando após um tempo sem postar novos vídeos. Nesse vídeo, como vocês podem ver, eu faço questão de mostrar uma casa no canto. Eu mostrei essa casa justamente porque eu achei ela muito bonita, por ela não ter muros, ter essa varanda aí e mais essa pracinha deu aquele charme de cidadezinha pequena do interior. Por isso que eu fiz questão de mostrar ela para vocês. Isso mostra que a estética urbana do Brasil ainda tem jeito. Se você olhar as imagens atuais dessa rua, através do Google Maps, você vai ver que a rua ainda continua muito... Ah não! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. E aí pessoal, beleza? Voltando com mais um vídeo, voltando com o canal também, depois de mais de um ano aí parado de novo. Quem assistiu o meu vídeo no começo do ano passado viu eu comentando que eu ia voltar. Eu realmente estava planejando voltar, mas acabou que eu não consegui voltar mesmo. Não consegui continuar postando os vídeos, tinha muitas coisas que eu precisava estudar. E aí acabou que eu dei uma parada de novo. Porque aqui no YouTube é muito ruim você trabalhar sem estar postando com frequência. Você tem muita pressão para estar postando e aí você... Um assunto como esse, tratar um assunto como esse aqui de urbanismo, que é um assunto complexo. Então você precisa ter um conhecimento geral, né, do todo, assim, para você poder tratar de cada assunto específico. Você precisa ter uma noção do todo, porque cada tópico específico está relacionado com o todo. Então você precisa ter essa noção geral do planejamento urbano brasileiro, pelo menos de forma genérica, né, para você tratar de cada tópico específico, assim, senão você acaba falando muita besteira, porque cada tópico está conectado com esse todo. Então eu passei esse tempo estudando o planejamento urbano brasileiro e o planejamento urbano americano. Para quem não sabe, eu sou advogado e eu me formei em 2018 e em 2019 eu comecei a me interessar por esse assunto de urbanismo. O que me levou a interessar por esse assunto foi até os subúrbios americanos. Teve uma época que em 2019 eu comecei a pesquisar sobre os bairros lá fora e aí eu me deparei com os subúrbios americanos. E eu fiquei muito encantado com aquele tipo de bairro, porque era o tipo de bairro que eu sempre quis ver aqui. Eu estava muito triste com os bairros, com o bairro aqui que eu morava. Então eu vi que os subúrbios americanos ali reuniam todas essas características que eu sempre quis ver nos bairros. Eles eram abertos, bonitos, próximo da natureza, perto de lagos, era bom para correr, né? Eu sempre gostei de correr. Então eu comecei a me perguntar por que os bairros do Brasil eram tão feios, né? Tão desconfortáveis assim. Essa tragédia. Inclusive foi por isso que eu fiz aquela brincadeira no começo do vídeo, porque quem acompanha meu canal aqui desde o começo sabe que eu sempre brinquei com a questão da feiura dos bairros do Brasil e sempre criticava os muros, né? Mas como vocês podem ver pelas imagens do Google Maps, é realmente uma situação complicada aqui no Brasil, realmente virou cultural. Porque aquele bairro que eu mostrei para vocês é um bairro que fica na zona rural, ele fica bem afastado assim do centro urbano. E fica isolado também porque passa um rio ao redor dele, assim, então ele não é de fácil acesso, assim, de quem vem do centro urbano. Então realmente ele é bem isolado e ele é bem tranquilo, mas mesmo assim as pessoas muram todo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês agora que mostra uma outra parte da rua, essa mesma rua aí, toda murada, né? Onde estava até aberto e agora já está toda murada também. Então em 2019 eu acabei criando um vídeo sobre esse assunto sem pretensão de ter canal nem nada. Em 2020 o vídeo teve uma pequena repercussão e aí eu resolvi então criar um canal sobre o assunto. Mas eu comecei a estudar mesmo só em 2023, né, urbanismo assim mesmo, para valer. Eu me lembro que eu comecei a estudar até o planejamento urbano americano primeiro e aí depois eu dei uma estudada no planejamento brasileiro e cá estou, depois de
3 anos estudando aí, eu acho que já dá pra gente conversar um pouco. E como eu falei pra vocês, eu sou advogado e por causa disso eu sempre me perguntava como é que eu ia conciliar a minha área com o canal aqui no YouTube, falando sobre urbanismo. E aí eu percebi que o planejamento urbano aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, eu não sei como funciona nos outros países, mas no Brasil e nos Estados Unidos o planejamento urbano ele é muito regulamentado. Então existem 2 grandes áreas que formam o planejamento urbano, formam o urbanismo. Você tem a parte teórica do urbanismo propriamente, que trata da teoria urbana ali propriamente, e você tem a parte da regulamentação, né, a parte do direito. E a regulamentação do planejamento urbano ele é extremamente complexo e o direito ele realmente integra uma grande parte do planejamento urbano aqui no Brasil. Por isso que muitos urbanistas aqui no Brasil, quando vão falar sobre o planejamento urbano, acabam falando alguma coisa errada, ou eles falam coisas assim que não... Você percebe que não tem muita conexão ali com o que acontece mesmo na realidade, porque o profissional naturalmente ele tem a tendência ali a olhar mais as coisas, a cidade, por exemplo, o urbanista no caso, ele tem a tendência a olhar mais a cidade ali através do seu olhar urbanista, através do urbanismo propriamente, enquanto que a regulamentação que tem mais afinidade de estudar é o advogado. Então, o urbanista naturalmente ele não tem muita afinidade com lei, então ele conhece pouco os instrumentos jurídicos, né, das normas, assim como o engenheiro, né, quando ele olha para a cidade, né, ele olha as estruturas, aquela parte da engenharia que compõe a cidade, né, as leis físicas da engenharia, não conheço a área, não sei exatamente como explicar, mas a mesma coisa é o urbanista. E assim, a mesma coisa também é o advogado. E a lei brasileira ela é muito rica em informações. Através dela você consegue ver como a cidade planeja o seu crescimento, como ela enfrenta, né, os problemas, como ela planeja enfrentar os problemas da cidade, quais são os vícios, né, que existem no planejamento urbano brasileiro, que a gente precisa identificar para poder remover esses vícios, quais as limitações, as possíveis limitações e desvantagens do planejamento urbano brasileiro, né, em comparação com outros países, e até também as possíveis vantagens do planejamento urbano brasileiro. Então hoje eu posso ver que eu posso conciliar a minha profissão com essa área aqui de urbanismo, com o meu canal aqui no YouTube. Meu objetivo não é só fazer vídeos aqui para o canal. Meu objetivo também é desenvolver projetos aqui no Brasil, né, de urbanismo. Mas para desenvolver projetos precisa de recursos financeiros, e aí enquanto a gente não tem esses recursos eu vou fazendo os vídeos aqui pro canal, crescendo aqui no canal e advogando na área. Existem áreas próximas dessa área que eu trato aqui de urbanismo, existem áreas do direito próximas a essas áreas de urbanismo que eu posso atuar. Vocês podem se perguntar por que eu não atuo em outras áreas também. É porque cada área do direito ela é muito complexa. Então o advogado ele precisa se especializar muito em cada área para ser bom, e aí cada área para você se especializar ela é muito complexa, você precisa se dedicar àquela área. Então eu simplesmente não vou dar conta de manter um canal aqui no YouTube com esse assunto e atuar em áreas bem diferentes, como a área criminal ou a área tributária. Mas existem muitas áreas bem legais na área do direito próximas a essa área aqui de urbanismo que eu posso aproveitar e advogar. Então eu vou aprendendo também mais nessa parte do urbanismo, advogando nessas áreas como a área imobiliária, tem a área agrária também, o próprio direito urbanístico também. A área de direito urbanístico ela é pequena para o advogado atuar, porque não existem muitas empresas que trabalham, por exemplo, com o direito urbanístico, não existem muitos concursos na área e tal, mas outras áreas como a área agrária, a área imobiliária, dá para atuar em muitos processos nessa área. Então era isso, o vídeo de hoje era só para avisar para vocês que eu estou voltando, para ativar o algoritmo do YouTube, né? Para ele já ir avisando o pessoal que eu estou voltando. Eu queria agradecer a todos vocês pela audiência, principalmente vocês que estão aqui desde o começo, que sempre voltam, para mostrar o apoio de vocês. Deixem aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Eu vou postar vídeos, vou tentar postar vídeo umas 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes. E aí, se eu conseguir aumentar a frequência, eu vou aumentando a frequência com o tempo, tá? Queria aproveitar e fazer um agradecimento especial à Laura, uma garota que eu conheci de Minas Gerais, que ela tem um canal aqui no YouTube. A gente se conheceu aqui no YouTube, e aí a gente sempre troca ideias e informações também nessa área. Ela está estudando ela está estudando em arquitetura. Ela está estudando arquitetura, então eu posso tirar algumas dúvidas com ela, né? É bom ter um profissional da área assim para poder tirar algumas dúvidas específicas também, né, para quem já estuda na área. Então
A gente já se conhece há muito tempo também, ela já acompanha meu canal aqui há muito tempo e quando eu tava parado aí também ela sempre me recomendava o meu canal lá. Então, obrigado Laura pelo apoio. Depois aí de um tempo a gente grava uns vídeos aí juntos. Pessoal, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição também, se você ainda não conhece. Muitos de vocês já conhecem já o canal dela. Então é isso, um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Falou!